Incenso ou defumador? Se existe uma temática que tem muitas divergências e muitos entendimentos, é justamente o incenso e o defumador. Talvez esse conteúdo, esse vídeo, nem fosse necessário, mas até mesmo a pedido de inscritos e também como uma forma de deixar como arquivo, a gente vai falar um pouquinho acerca de incenso e defumador logo após a nossa intro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Antes da gente começar, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, eu vou pedir a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e também ative o sininho. E claro, compartilhe com o máximo de amigos e também deixe o seu like. Se estiver vendo no YouTube, deixa aí o seu like e segue a nossa página também no Facebook, ok? O tema de hoje é um tema que eu não digo que é complexo, é um tema muito lógico. Eu, de fato, já mudei, inclusive, opinião sobre esse tema. E eu quero deixar registrado isso aqui no canal, não só porque alguns inscritos me pediram para falar sobre isso, mas até mesmo como uma forma de deixar um arquivo. Quando a gente fala de incenso e defumador, a gente precisa entender que o que pesa, acima de tudo, é a tradição. O que nós, às vezes, chamamos aqui de vertente. Cada vertente ou cada tradição vai ter um entendimento acerca do defumador e do incenso, ou do que é a defumação e do que é o incensar. Se a gente for buscar no dicionário, e aí para começar a gente vai falar sobre defumação, no significado a gente vai encontrar lá no dicionário que defumação é o ato de expor a fumaça. Hoje é muito natural, a gente quase não vê isso, no cotidiano. Mas em civilizações antigas era algo muito natural, muito normal o ato de defumar. Por exemplo, alimentos. Muitos alimentos eram defumados para que eles pudessem ter uma maior durabilidade para seu uso. Em dias atuais a gente tem a questão de refrigerador, a gente tem freezer para a questão de armazenar. Então não há essa necessidade, mas ainda encontramos alguns alimentos que são chamados de defumados. Então, quando a gente fala de defumação, significa basicamente expor a fumaça, seja um alimento, seja um ambiente de uma casa, uma residência, um trabalho. A gente está expondo a fumaça ou expondo esse ambiente a essa fumaça. Quando nós vamos buscar a questão do incensar, a gente encontra o significado de o ato de incensar com defumador. Confuso muitas vezes, mas tem uma lógica. Enquanto o defumador, ele expõe o ambiente à fumaça, o incenso, ele é um ato ritualístico de você trabalhar com esses aromas. Mas por que eu estou dizendo que é extremamente discutido esse tema? Porque muitas pessoas alegam que o defumador ele não é natural como o incenso. E as pessoas pegam o ato de incensar somente sendo com a resina ou com ervas aromáticas. Isso é errado, ok? Por quê? Porque quando a gente vai para os defumadores em dias atuais, tirando os industrializados, a gente vai ter muita gente aí produzindo defumadores naturais, inclusive com algumas ervas aromáticas. Então, estaria o defumador tendo a mesma validade daquele incenso? Estaria, nesse caso, o defumador sendo melhor que o incenso? Não, de forma alguma. A gente vai encontrar, por exemplo, no comércio, porque quando a gente fala de incenso, as pessoas associam a ervas, a resinas ou aquelas varetas que nós encontramos aí com aquelas caixinhas, principalmente produzidas na Índia. Então muita gente vai dizer, não, o incenso que a gente está falando é aquele de vareta. Ok,
Mas muitos desses incensos possuem em sua formulação aromas sintéticos. Veja, possuem em sua formulação aromas sintéticos. Tanto que a grande maioria desses incensos tem como base, para que haja sua queima, o carvão. Logo, a gente percebe que eles emulam, e aí grava esse termo, emular. Eles emulam um aroma para que a gente chegue no objetivo que é buscado. Muita gente diferencia em dizer que quando se trata de incenso, se trata de algo natural, algo da natureza, e basicamente o defumador a gente está falando de algo sintético. Veja, eu falei anteriormente que até mesmo nesses incensos de vareta nós encontramos algo sintético, nós encontramos fórmulas sintéticas. Até algumas resinas nós encontramos também sintéticas. Então, para a gente não ficar com tanta delonga, o que a gente poderia dizer é que o defumador é o ato de você expor o ambiente à fumaça. E o incenso, ou incensar, é o ato de você utilizar de uma ritualística para galgar, podemos assim dizer, um nível espiritual. Sim. E aí muita gente pode perguntar a mim, mas Tatá, então quer dizer que mesmo que eu utilize um incenso de qualidade, né? Por exemplo aqui, um incenso de masala, tá? Então, mesmo que eu utilize esse incenso, querendo ou não, estaria eu defumando ao invés de incensar? A minha resposta é simples. Se você enche a sua residência ou o seu comércio de várias varetas, mesmo que seja de masala, e não há uma ritualística, sim, você está defumando. Tanto que magistas mais experientes sabem que todo e qualquer material que vai ser utilizado, uma vela, um óleo, até mesmo um incenso, aqueles de vareta, por exemplo, ele tem que ser limpo energeticamente. Então a gente vai até fazer um vídeo, 1 hora, explicando como se faz essa limpeza de forma rápida e simples e efetiva. Mas, se você não faz isso e enche a sua residência, seu comércio dessas varetas de incenso, desculpa, o ato que você está fazendo é o mesmo do defumador. Querer categorizar que o defumador é menos ou mais por ser industrializado, por emular fragrância, é a maior besteira, porque muitos desses incensos que nós compramos de vareta são sintéticos, os aromas. E também algumas resinas, hoje nós já encontramos resinas que não são puras, são resinas que são misturadas e que muitas vezes são ali emulados cheiros para que você consiga chegar naquele ápice no sentido de espiritualidade. Então, se a gente for, a grosso modo, para não ficar tão longo o vídeo, defumar é o ato de você fazer uma queima de um aroma, fazer uma queima para que se obtenha um aroma para aquele ambiente, ou seja, expor o ambiente àquele aroma através da queima. Bom lembrar isso, porque a gente vai ter a questão de óleos essenciais e outras coisas. Então, tem que haver a queima, ok? Então, isso é um defumador, isso é uma defumação. E o incenso ou incensar é o ato de você promover uma ritualística. Veja, muita gente quando fala sobre isso, sobre essa temática, só considera as varetas, aquelas varetas que nós acendemos. Mas esquecem que até mesmo um incensário, que às vezes é feito de forma muito caseira, ou até mesmo um turíbulo, quando você coloca as resinas, quando você coloca ali as ervas, você sim está fazendo o ato de incensar. Inclusive, eu quero até falar uma curiosidade sobre isso. Há pouco tempo atrás, eu vi num vídeo, não lembro aonde foi, não lembro mesmo, mas eu vi aí um magista onde ele estava quebrando alguns tabletes ali de defumador para fazer o seu incenso. Então ele juntava ali casca de alho, colocava ali alguns tabletes desse que geralmente compra em casas de artigo religioso quebrado ali,
E o mais interessante de tudo, você pode se perguntar, mas ali ele está incensando ou defumando? Já que ele está fazendo uso do defumador. Bom, eu entendi que o fato dele colocar esses tabletes industrializados é porque nós sabemos que existe o pó de serra e, obviamente, ele quer uma queima muito mais duradoura e muito melhor. Então, ele coloca isso até como uma forma coadjuvante para que essa brasa fique acesa. Mas, se ele faz uma ritualística, ele está fazendo o ato de incensar. Mesmo que dentro do turíbulo do incensário tenha defumador. Defumador, ato de colocar à exposição o ambiente com aquele aroma através da queima. Defumar. Incensar, o ato de você exercer uma ritualística fazendo a queima de ervas, de resinas e etc. Não leva muito em conta essa questão de sintético ou natural, porque se o sintético ele emula, ou seja, emular, lembra que eu pedi para você guardar isso? Emular é o ato de imitar. Então, se você tem muitas vezes um defumador que ele emula um aroma de canela, por exemplo, na sua queima, ele está imitando. E automaticamente o mais importante de tudo é como você vai estar receptivo a esse aroma e vai entender o ambiente e até mesmo esse ambiente vai também entender esse aroma sintético. E antes que alguém fale, mas como assim o ambiente entender o aroma sintético? Sim, nós através de emulação, né? Através de emular, conseguimos chegar próximo de uma fragrância que vai ter a mesma potencialidade ou potencialidade parecida àquele aroma que nós encontramos na natureza. Afinal de contas, isso é evolução, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like aí, seja no YouTube, seja no Facebook. Compartilha com o máximo de pessoas. Segue as nossas redes sociais e a gente se vê em breve num vídeo novamente aqui. Muito axé, gratidão e até mais, pessoal.